Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana o Centro de Mídias falou sobre células, né? Então eu vou falar sobre isso hoje. A gente então deixou de falar sobre matéria e energia, que eram os assuntos do bimestre passado, né? E começamos a falar sobre vida e evolução. E vida, a primeira coisa que a gente fala sobre vida é célula, porque a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, ou seja, é a menor coisa que existe para ser um ser vivo, né? Então, se não tiver célula, não é ser vivo. Então, assim, os menores seres vivos são formados de uma única célula, como as bactérias, por exemplo. Organismos como nós somos formados de muitas células, mas todo ser vivo é formado por célula. Então, a célula pode ser vista no microscópio e ela tem algumas estruturas básicas que foram faladas lá no centro de mídias. Toda célula vai ter uma membrana, a gente chama de membrana plasmática. A membrana plasmática é o que separa a célula do mundo do lado de fora, né? Ela é bem maleável, meio molinha, né? E é ela também que controla o que entra e o que sai na célula. Dentro da célula tem um meio líquido, meio gosmento, chamado citoplasma. O citoplasma, ele tá cheio de substâncias que vão ser usadas para o metabolismo da célula, ou seja, para o funcionamento, para a sobrevivência dela, para produzir energia, para produzir o material que ela precisa para se formar, né? E dentro da célula também vai ter um material genético. O material genético, que a gente popularmente chama de DNA, é o código de como aquele ser vivo vai ser. As características físicas dele, a forma de funcionamento dele, né? Então tá tudo lá no DNA. Então isso é uma célula. Todas as células vão ter isso. O centro de mídias mostrou os tipos diferentes de células. A gente tem as células mais simples, que são aquelas primeiras que apareceram, e essas células apareceram há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, bilhão, para não esquecer que numerão é esse, bilhão são mil, milhão, bilhão, 9 zeros depois do número, né? 3 bilhões de anos, então são 9 zeros depois do 3. E então apareceram essas células muito simples. Com o tempo, elas foram se tornando mais complexas e alguns grupos de seres vivos ganharam estruturas novas. Essas estruturas novas se chamam organelas, né? Cada uma delas tem função dentro da célula. Os seres vivos mais simples a gente chama de procariontes. Os procariontes não têm núcleo, então o DNA fica solto ali no meio da célula. E as células mais complexas são chamadas de eucariontes, porque elas têm um núcleo onde fica o DNA guardadinho. E além do núcleo, elas têm as organelas. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa saber sobre célula. O que é célula? É a unidade fundamental dos seres vivos. Todo ser vivo é formado de uma ou mais células. Os seres vivos formados de uma célula se chamam unicelulares. Uma célula. Os organismos formados por mais de uma célula são chamados de multicelulares ou pluricelulares. Lembra de plural, né? Que são vários? Então, multicelulares ou pluricelulares. Então, esses são os primeiros nomes que a gente tem que saber. Aí a gente precisa também saber que procariontes são aquelas células mais simples que não têm núcleo, e eucariontes são as células mais complexas que têm o núcleo e as organelas. E dentro das eucariontes, eles ainda apresentaram para a gente dois tipos de célulazinhas, que é a animal e a vegetal. A célula animal, ela é própria dos animais, e a célula vegetal, ela é própria dos vegetais. A célula animal, ela vai ter a sua membrana lá, tudo, tem o núcleo, tem as organelas ali em volta. Ela tem uma estruturinha típica dela,
que é o centríolo. Os centríolos são tubinhos de proteínas que estão ali todos ligadinhos. Eu vou depois mostrar na hora da atividade prática o formatinho deles, que estão ali para ajudar na hora da célula se dividir, porque as células se dividem, né, para poder sempre ter células, né, elas se dividem para ou para reproduzir, né, o ser vivo que tem uma célula só, ele se divide em dois, então ele reproduziu, ou para repor célula velha, né, no nosso corpo, por exemplo, se a gente faz um machucado para repor a célula que perdeu, que morreu, ou para repor célula que já estava velha, né, que então teve que ser descartada. A célula vegetal, ela já tem algumas outras estruturas que são só delas, né, só das vegetais. Então, em volta da célula vegetal, tem uma estrutura mais rígida, mais fortinha, que se chama parede celular de celulose. A celulose é a substância que forma essa parede celular e ela é um tipo de proteína. E a celulose é o que a gente usa para fazer papel, né? Então, eu tenho um pedaço de papel aqui, isso aqui é celulose, né? Então, a gente precisa cortar árvores e usar a celulose das árvores, separar a celulose do resto do material da árvore para juntar um monte de celulose e fazer papel. Essa parede celular, ela dá forma para a célula e protege ela também, porque aí a célula fica mais rígida um pouco. Dentro da célula existem algumas estruturas que também são só da célula vegetal. Uma das estruturas é o vacúolo, né? O vacúolo é uma bolha dentro da célula. Se entrar muita água na célula, ele vai encher para não ter excesso de água ali dentro. E quando faltar água na célula, então a água que estava guardada no vacúolo, ela vai sair para ter o tanto que precisa de água na célula. É muito importante manter a quantidade certa de água para que as reações químicas possam acontecer lá dentro. Imagina você tentando lavar o cabelo, né, e aí você vai passar o shampoo, né? Agora pensa bem, se não tiver água, vai conseguir ensaboar direito? Não vai, né? Vai ficar aquela coisa meio grossa, meio tal, e não consegue ensaboar direito. E se tiver água demais também, o sabão vai embora e não dá tempo de ensaboar. Com a reação química é a mesma coisa. Se tiver água demais, as moléculas não conseguem se encontrar para fazer as reações necessárias. E, então, aí o vacúolo puxa um tanto para ele, para ficar lá guardado na hora de necessidade. Se tiver pouca água, fica muito grosso o citoplasma e aí não tem movimento suficiente para acontecer as reações químicas. Então tem que ter uma quantidade certa de água e o vacúolo fica ali controlando essa quantidade de água. Outra coisa que só tem na célula vegetal é uma estruturazinha chamada cloroplasto. Cloro de clorofila, né? Então é aquele pigmento que deixa a planta verde, né? Então o cloroplasto guarda a clorofila, né? A clorofila, ela vai fazer a fotossíntese da planta, né? Então por isso que a clorofila, ela é muito importante. É ela que faz o processo de fotossíntese que a planta produz o seu próprio alimento. Então toda essa clorofila está guardada no cloroplasto. Então só planta tem cloroplasto, porque só planta faz a fotossíntese, né? Entre plantas e animais. Então essas são as estruturas que são diferentes aí. Eles mostraram, né, algumas fotos lá. É claro que precisa de muita criatividade para fazer aqueles desenhos, mas existem tipos muito diferentes de células que dá para ver as fotos na internet. Eles prometeram que vão mostrar também. Se eles não mostrarem, eu trago na próxima semana. Eles vão continuar falando de células, mas eu trago algumas fotos aqui também para mostrar no vídeo. Essa semana, né, eu queria falar, né, com vocês, eles falaram basicamente disso, então, né? Lembrar que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, que existem seres vivos unicelulares, de uma célula só, e seres vivos multi ou pluricelulares, de muitas células, como os animais e as plantas, que existe célula procarionte, que é aquela que não tem núcleo, e célula eucarionte, que tem núcleo, e que dentro da eucarionte tem a animal e a vegetal. A atividade que eu mandei para vocês não era agora
para fazer um monte de exercícios. Tinha os exercícios também depois da observação da atividade, mas era para montar células. Então, eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, porque no roteiro que eu mandei, tinha lá os materiais. Mas, às vezes, a gente não tem tudo em casa. Eu, por exemplo, não tinha tudo em casa que era para fazer. Então, como é que a gente faz quando não tem todos os materiais pedidos em casa? A gente improvisa, né? A gente busca materiais parecidos, né, na nossa casa e faz. Para isso a gente precisa de um pouquinho de criatividade, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, que precisa de 2 sacos plásticos com fecho hermético, do tipo usado para armazenar alimentos de tamanho médio. Fecho hermético é esse negocinho aqui, ó, tá vendo? Eu trouxe um aqui que tem esse fecho. Só que esse saquinho é pequenininho. É esse que você aperta aqui para fechar. Bom, nem todo mundo vai ter isso em casa. Eu, por exemplo, os que tem aqui é tudo miudinho, muito pequenininho, né? Eu posso usar um saquinho desse, né? Assim, se tiver totalmente transparente, é melhor. E eu vou depois dar um nó, depois que eu fizer, né? Pra ficar minha célula aqui dentro. Então, precisava disso. O gel incolor para cabelo eu não tenho incolor, o meu é cor de rosa. Eu comprei uma vez para fazer fantasia e ficou tudo aqui, né? Se não tiver, pode ser gelatina incolor bem molinha. Ou dependendo do material que vocês forem usar, pode ser álcool gel. Mas o álcool gel tem coisa que você coloca no álcool gel que eles derretem, que eles desfazem. Uma vez eu tentei fazer com massinha e ele dissolveu a massinha. Então, o álcool gel é meio complicado. Eu só tenho isso aqui de gel, então eu vou ter que separar e vai ficar uma quantidade meio pouca, né, para colocar aqui. Então eu vou colocar aqui e o outro aqui, porque vai ser uma célula animal e uma célula vegetal. 2 bolas de poliestireno expandido pequeno. O que é poliestireno expandido? É isopor, 2 bolinhas de isopor. E se não tiver isopor? Vejam se vocês têm, às vezes tem bolinha de plástico, né? Pode ser também, mais ou menos desse tamanho. Eu peguei uma rolha e eu fiz uma bolinha na rolha, cortei a rolha no meio, fiz 2 bolinhas porque são 2 células. Fiz com estilete e tal, aí seria melhor pedir para um adulto, né? Fiz as bolinhas aqui. Aí o que mais que ele pede? Macarrão tipo parafuso e tipo espaguete. Também não tinha. O que eu fiz? Eu peguei outra rolha e eu cortei ela em rodelinhas. Uma das coisas que ele vai pedir aqui no parafuso é para fazer a mitocôndria. Então, eu fiz a mitocôndria de laranjinha, eu pintei com guache e eu fiz um zigue-zague aqui em vermelhinho, imitando o parafuso, né? Fiz 4 para colocar 2 em cada célula. Aqui. E o outro era para fazer os centríolos, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel, eu fui dobrando mais ou menos esse tanto aqui. Dobrei várias vezes, aí eu fiz rolinhos assim. E cortei os rolinhos para eles ficarem pequenininhos, porque senão fica muito grande dentro da minha célula. Esse é para fazer o centríolo. Barbante, isso eu tinha, eu medi 2 pedaços, né? Porque são 2 células, mais ou menos. Estiquei o braço e mais ou menos aqui, né? Foi o que mais ou menos a medida que eu fiz. Contas pequenas e contas grandes ou feijão. Bom, eu não tinha feijão, eu tinha arroz, então eu coloquei o arroz no lugar das contas pequenas, né? Para fazer a vez das contas pequenas. E a conta maior eu tinha. Aí eu peguei assim. Mas vocês podem pegar arroz e feijão, né? Alguma coisa assim. Contas verdes, né? Aí eu não tinha nem ervilha, nem nada. Então eu também fiz com as rodelinhas de rolha e pintei de verde. Fita grossa, eu tinha um negócio daqueles que vinha lacinho, desse plástico esquisito que desmancha assim, que vem em presente. Eu tinha um desse, eu cortei
e fiz 3 fitinhas assim, né? E já montei que é para ser o complexo de Golgi, eu já olhei qual que é o formatinho dele e fiz mais ou menos aqui. Fita grossa é um recipiente de plástico transparente de tamanho similar aos sacos plásticos, né? Eu peguei um potinho assim, né? Porque a minha célula não vai ficar muito grande, então eu peguei um potinho pequeno. Então esses são os materiais que eu tô usando aqui. Vejam que eu dei uma boa improvisada aqui, porque eu não tinha tudo, né? Então, como é que a gente vai fazer essas células, né? A primeira coisa que ele pede é para colocar o gel no plástico. Eu vou pegar o gel com uma colher para não ter que ficar toda hora saindo para lavar a mão, né? E vou colocar lá no fundo do meu plástico. Já tô fazendo sujeira já. O duro do colorido aqui vai ficar meio difícil de enxergar as coisas que eu vou colocar lá no meio depois. Mas, para vocês terem uma ideia de como que eu vou fazer, né? Vou levar bem esse gel lá para baixo e ver que tamanho que eu consigo fazer, né? Vou fazer isso com os dois. Bom, eu dei um pause, né? Coloquei aqui, aí ele pede, então, o plástico, né? Vamos supor que é só esse pedaço aqui. O plástico é a membrana plasmática nos dois e o gel é o citoplasma, bem gosmentinho. Aí ele fala para colocar as bolinhas que vão ser os núcleos. Uma delas eu, né, por conta própria, vocês não precisam fazer, eu cortei ela no meio e cavuquei, né, aqui dentro para colocar, para mostrar para vocês mais ou menos, né? Eu fiz com papel, pintei um de cada cor para ver que são 2 fitas diferentes. Então o DNA, ele é formado por 2 fitas de molécula, né, que a gente chama de DNA, e elas ficam entrelaçadas assim, né? Então essas fitas, elas ficam juntas sempre, né, formando uma hélice, dupla hélice, que a gente chama, bem entrelaçadinhas, e aí elas ficam enroladinhas lá dentro. Tem várias dessas aqui. Cada espécie de ser vivo tem um número certo dessas moléculas, né? Então eu coloquei aqui só para fazer um charme de mostrar para vocês. E aí eu vou colocar então uma bolinha. Eu fiz isso numa bolinha só, tá? Porque dá muito trabalho. Vou jogar uma bolinha em cada um. E vou distribuir também os meus outros elementos, todos eles, conforme o que tiver no capítulo, né? Ou que vocês encontrarem aí na internet, as fotos e tal, né? Então, como é que eu vou separar as outras coisas? Bom, todo mundo tem complexo de Golgi. O desenho do complexo de Golgi é mais ou menos esse aqui, né? Ficou meio tosqueiro, então eu vou colocar um desse em cada. Todo mundo tem mitocôndria. O complexo de Golgi, ele é para armazenar, ele é para guardar coisas, né? Armazenar coisas e para exportar coisas. Então, quando tem coisa que tem que ir para fora da célula, por exemplo, eu produzo um hormônio lá no cérebro e ele tem que chegar, sei lá, no meu intestino, no rim, no útero, se for mulher, né? Aí ele tem que sair da célula de lá de cima e viajar pelo sangue até lá embaixo. Então, quem que faz a bolha para ele sair da célula? O complexo de Golgi. Todo mundo tem mitocôndria, que é para produzir energia. A mitocôndria que faz a respiração. Ela pega o açúcar da sua comida e o oxigênio e transforma isso em energia. Então, eu vou colocar 2 mitocôndrias em cada. Todo mundo tem também retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele faz caminhos tortuosos em volta da célula, né? Então, eu vou colocar ele meio enrolado aqui. E ele produz proteínas, produz alguns lipídios, dependendo do local dele, e transporta as coisas. Então, também vou colocar um desse todo enroladinho dentro de cada um. Todo mundo tem ribossomo, que vão ser os pequenininhos. O
ribossomos são os menorzinhos que tem dentro da célula, parecem grãozinhos mesmo, ó. Então eu vou colocar um pouquinho de arroz em um pouquinho de arroz em outro. E todo mundo tem o ribossomo é para produzir proteínas, que é importantíssimo produzir proteínas. E todo mundo tem lisossomos, que eu vou usar essa maiorzinha. Lisossomo faz a digestão, ou seja, quebrar as coisas, né, as moléculas que chegam para produzir as nossas próprias substâncias. Então, a digestão dentro da célula quem faz é o lisossomo. Todo mundo tem também. Então, eu vou dividir os arrozinhos e as continhas nos dois. Agora, a célula animal é que tipicamente tem os centríolos. Os centríolos, eu fiz esses rolinhos e aí eu fui colando um rolinho no outro até fazer, eu coloquei uns 6 mais ou menos. Não é exatamente assim na célula mesmo, tá? Mas é que dá trabalho, né? Então, fui colando até fazer um rolinho de rolinho. E eu fiz 2 rolinhos de rolinhos. E dentro da célula eles ficam assim, ó. Um para cima e um na vertical e um na horizontal. Né, eles ficam juntinhos assim. Então, aí eu colei um no outro desse jeito. Então, eu fiz os rolinhos, aí eu fiz rolinho de rolinho colando, e aí eu colei nesse formato um no outro, ok? Esse é da célula animal, então eu vou colocar isso na célula animal. Cloroplasto é aquele que vai ter a clorofila para fazer fotossíntese, então só na célula vegetal. E eu vou colocar a célula vegetal dentro do potinho, porque o potinho vai ser a parede celular, né, que é mais rígida, ok? Então eu vou fazer essa distribuição e mostrar para vocês como ficou. Bom, gente, deu trabalho, né? Com o saquinho hermético seria bem mais fácil para fechar, né? Eu tive que dar um nozinho e aí vaza gel. Então, assim, como eu falei, né? Com ele rosa fica muito mais difícil de observar, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó, o complexo de Golgi. Aqui tem um lisossomo. O arroz, tem uns arrozinhos por aqui, mas ficou bem escondidinho. Olha aqui a mitocôndria, né? O retículo endoplasmático. Tá aqui o barbantinho, eu tive que cortar mais ele, porque ficou menor do que eu pensava. O centríolo. E cadê tô procurando aqui o núcleo, né? O núcleo tá aqui. Então vocês vejam que, né, ele fica lá pro meio, um tá para trás, outro tá mais para baixo, mais para cima. Ele é tridimensional, né? Porque a gente tá acostumado a ver no caderno chapado assim, parece que é uma coisa bidimensional, né? E o outro, ele sobrou um pouco de ar aqui dentro. Vou fingir que é o vacúolo, né? Que eu não fiz o vacúolo. Mas também tem todas as que tinha lá. Olha aqui, mitocôndria, complexo de Golgi. E tem os a mais, né? Tem aqui o cloroplasto verdinho. O retículo endoplasmático tá aqui. Eu tentei colocar ele fazendo um zigue-zague, né? Em volta do núcleo, mas eles saem do lugar, né? Olha o núcleo aqui, né? Então a mesma coisa. Só que a vegetal, ela tem a parede, né? Eu precisava que fosse um potinho mais menorzinho ainda, para ficar bem rente com a membrana plasmática, né? Eu podia colocar alguma coisa aqui, mas fingindo, né? Como se ela fosse ficar mais ou menos assim, tá? Então, dá pra ver aqui, ó, o verdinho do cloroplasto, a mitocôndria, um lisossomo aqui, ó, o retículo endoplasmático tá aqui, as outras coisas estão mais profundo, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham alguns materiais em casa que dê para improvisar, né? Esse trabalhinho, porque é gostoso, passa o tempo, fazer uma coisa manual também, né? E entende um pouquinho de como seria a célula em 3 dimensões, né? Uma coisa mais espacial, não só aquele desenho chapado no caderno.
O legal seria ver mesmo num microscópio, e aí a gente pode ver imagens de microscópio no Google, né, no livro. Então, como eu falei, né, depois na próxima aula eu vejo se pego algumas imagenzinhas para mostrar aqui para vocês legais, tá bom? O vídeo já ficou muito grande, mas é por causa do preparo da atividade mesmo, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a entender, né? A gente improvisa com o material que tem e usa um pouco da nossa criatividade, ok? Então é isso, façam aí, tirem fotos e mande, e tem as questões, né, para responder depois. Aí vocês usam o texto de base para pesquisar aquelas respostas, aquelas 5 questõezinhas, manda para mim no Classroom, né, digitado. Pode ser salvar o documento, pode tirar print e manda para mim lá no Classroom, ok? Tô esperando, até a próxima.